Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Porque assim, a gente tá numa era que as pessoas não sabem quem é o Slash. Porra, eu vi velho. isso. Entendeu? Caralho, mano. Quanto mais não ter nada, assim, entendeu, cara? Então, assim, pô, saber que Pô, essa do Slash foi pesada, né? Nossa, velho. Quem é aquele guitarrista que está tocando com sei lá quem? Quem Exato. da Barbie? Na verdade, quem é o Ken, né? Quem é o Ryan Gosling ali, né? Mas eu acho que isso outro dia até tem uma situação engraçada que eu tava participando de alguma coisa de videogame, de FIFA, conversando com algum moleque mais novo. E ele tava falando sobre a carta do Francescoli, do jogador uruguaio, né? Saiu uma cartinha do Francesco. Ele mandou, pô, essa carta do Francescoli. Aí ele falou, Francescoli. Aí eu falei, mano, é Francescoli, esse cara do Uruguai. E ele não fazia a menor ideia de quem era. E também eu tive mais ou menos fiquei pensando essa coisa do Slash, assim, né? Do tipo, pô, já estamos numa era onde já a galera não sabe. Mano. Talvez nem sabe direito quem é o Edmundo, assim, entendeu? Nossa, Moleque de foda, 17, 18. E aí você fica nesse balanço, né? Do tipo, é foda, pô, você tem que saber ou tudo bem você não saber? Meio que é isso mesmo e... né? Mas não sei, a gente sabe bastante do futebol antes dos anos 80, mais ou menos aí, que a gente nasceu. Acho que é uma busca de conhecimento, assim. Eu acho que isso é uma... O conhecimento tá na mão de todo mundo aí, assim, né? E eu acho que parte de como eu comecei a curtir futebol também foi com as histórias que meu pai contava, que meu avô contava. Então... Você tinha um ar de glória, ainda mais uma família de santistas. Imagina, meu avô não saía do Pacaembu vendo o time do Santos de Pelé e tal. Imagina as histórias que eu ouvia. Então não tem como você olhar para um cara desse, para aquela galera, e não necessariamente o Pelé, mas olhar para um Lima da vida, para um Edu da vida e não falar, caralho, esse cara é muito foda, porque esse cara é o cara das histórias do meu avô. E é também... Então acho que é papel nosso também Claro. manter isso, essa né? história viva, cara. E sempre preservar o que veio antes, assim, valorizar o que veio antes. Então eu acho que, até mesmo falando em comunicação, pô, muitos comunicadores aí legais dos anos 90, dos anos 2000, que estão também muito esquecidos por aí, assim, porque eu acho que realmente é preciso esse trabalho de resgate. A gente fala, a gente ouviu muitas histórias dos nossos familiares, mas a gente ouviu muitas histórias do Trajano, do Juca Kfouri, falando sobre esse futebol, né? Quando a gente era moleque, via eles no Cartão Verde e tal, eles puxavam muito futebol antigo e tal. E hoje a gente sabe que a gente vive um momento que ficar puxando muito futebol antigo talvez soe chato nessa luta Papo do algoritmo. tiozão, Isso. né? Então o que a gente tem que falar? A gente tem que falar da cotovelada do Fagner de ontem. Entende? Porque é o que tá pegando e tal. E às vezes nessa da busca pelo view e busca pelo rap, a gente tá deixando de produzir conteúdos legais, assim. Concordo. Porque muitas vezes, e na MTV principalmente, cara, a preocupação com o Ibope era zero, né? Caraca, Sim, não existia. Jura? Porque o Ibope era muito baixo. Então não tinha nem existia a briga pela audiência, porque nem tinha essa briga pela audiência. Caralho, não entende? sabia, velho. Era sempre 0, alguma coisa. E no VMB, que era muito grande, dava 1.7, 2, porque era um canal UHF, né? Aí tem meio que esse Era diferente medidor. de sintonizar. Isso, media pela UHF, mas tinha muita gente assistindo pela TV a cabo, então teoricamente mais pessoas assistiram. Mas fato é que por não ter a briga pela audiência, os conteúdos eram feitos um pouco mais livres. E aí eu acho que você consegue trabalhar mais o conteúdo em si mesmo. Puxar histórias, contar histórias dos músicos antigos, né? Que era o que a gente fazia muito. Não vira assim. o hard pelo hard, né, cara? A gente teve com a Marcela Rafael aqui ontem e ela apresentou aquele programa da... Não sei o que é da cabeça. Caguei. Ela apresentou... Bota na aberta, ó. Caguei aqui, derrubei a Esse cerveja. porta-copos aqui, vamos Foi mal. aposentar ele. cabeça. Foi culpa do porta-copo. Foi, Foi culpa do porta-copo. Ela contou, ela que foi, junto com o Bruno Vicária, começou a apresentar aquele BB Debate que substituiu o bate-bola clássico, né? Pode crer. Que é aquele programa que nos doutrinou no todo dia, com Canalha, Lúcio de Castro, Mauro e PVC. E aí, assim, eu perguntei pra ela, eu falei, mas como é que foi essa? E ela falou, cara, ali começou, de fato, a medição por audiência. E ali, por exemplo, muitas vezes a gente tava num assunto, Fox Rádio, que a gente concorria, tava falando de outro, muda, porque começou minuto a minuto e não sei o quê, ou se não, segura, não vamos pro próximo assunto que tá bem pra caramba. Então aí, assim,
a gente entende, são os novos tempos e tal, mas descaracteriza o que você quis fazer no início. Total. E na MTV isso não tinha, né? Você vê que a ESPN, né, e a ESPN também sempre foi meio a MTV dos canais Eram vizinhos, era do meu cara? prédio, não era? Do lado ali? E do lado, no mesmo quarteirão. E todo Nossa, mundo se encontrava na padaria real, lá, né? A padaria todo mundo ali. fala dessa padaria. Realmente um clima muito bom ali, mas a ESPN também sempre foi meio independentona. E aí vem a Fox Sports, né? Com aquela leitura muito mais... TV aberta. Isso. O Benja ali, trazendo esse espírito muito da TV aberta, da provocação, das polêmicas e tal. E aí, quando a ESPN resolve olhar para o lado e falar precisamos competir, ela acaba, teoricamente... ficando no meio do caminho. Se descaracterizando, ficando no meio do caminho, andando para trás até, inclusive, nesse sentido. Tudo bem que essa guerra em específico até que foi interessante, né? A do programa lá do Benja. O Fox Rádio. Isso, com o BB Debate, que era a época do Ale, que era aquele time, né? O Rica com o Ale. O decreto do Ale lá. Isso. Né? Era uma boa montagem de elenco ali. Sim, porque sim. o Nicola era mais o fofoqueiro, assim, das coisas dos bastidores, dos valores. O Ale trazendo aqui, o Vika meio segurando não, pera lá, não sei o quê. A Marcela Rafaela, era muito, muito bom, assim, realmente. Então. E, cara, sobre essa questão de audiência, eu fico pensando, tipo, você falou da MTV. Cara, hoje no jornalismo esportivo, os caras medem tanto pela audiência que acabam sendo todo mundo igual. Vamos falar do Flamengo, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians e do São Paulo. Você liga nos canais... É só isso, cara. É só isso. Não tem ninguém fazendo nada diferente. Fato. Uma coisa com mais autonomia, com mais personalidade. Então, e aí eu acho que a gente tem que ver aí quem que vai bancar isso. Porque também é duro bancar. Porque também você vê, no fim das contas, a MTV acabou. Ela virou uma MTV, que é uma MTV que busca Ibope, que é uma MTV que faz coisas que a nossa produção, a nossa chefia de MTV diria não. Tipo, de férias com ex. Tipo, a nossa chefia de MTV diria jamais. Não, jamais. Faz o menor sentido. Tipo, a baixaria. Na época do Beija-Sapo com a Daniela Sicarelli lá, já media audiência ou não? Acho que talvez a Sicarelli era um programa que desse audiência, sim. Tinha os programas mais primes, que aí eu participei um ou outro... porra, sabia? Você participou do Beija-Sapo? Cara, eu beijei uma mina. Resgata no YouTube aí, pelo amor de Deus. Eu não sabia, cara, juro por Deus, cara. Você foi como... Mas você foi como... Cara, como príncipe, não? Eu fui na plateia, cara. Fui na plateia, tipo, um brother meu que a escola dele, tipo, Nisa, assim, colou. Ele falou, mano, vamos aí. Aí eu fui, assim. Aí tinha um quadro lá, assim, falou, mano, quem topa colar e descer aí? Eu, mano, descia, assim. Porra, Aí, tipo, mano, os caras me... Aí você tinha que escolher entre 3... Eram 3 buraquinhos, assim, você podia vir um monstro, tá ligado? Eu podia ver uma mina. A porta dos desesperados. Aí me vendaram, assim, pá, veio uma mina, a mina me beija ao vivo, assim. Caralho. E eu procurei isso durante muitos anos, assim. E não achou? Nunca encontrei. Os arquivos da MTV. Aí é todo um capítulo à parte, né? O acervo da MTV. Cara, a parte da história da música nacional tá ali. Tá arquivada, isso não tá no ar. Tem uma briga judicial, né, entre Abril e Viacom, né? Porque a MTV era da Abril, do grupo Abril. Termina a MTV vira Viacom, e a Viacom não quer, como a Viacom quer desvincular a MTV antiga da MTV nova, da nova MTV, eles não querem disponibilizar o arquivo antigo, entendeu? Olha, que é meio pra deixar meio em esquecimento. Não teve um negócio de queima de aqui, deu um incêndio e tal. Você chegou a dar um incêndio, existe o medo muito grande de dar o incêndio, porque não tá tudo digitalizado ainda, sabe? Tá tudo lá na fitoteca, né, que já é uma palavra meio... Mas tá tudo na fitoteca daquele próprio prédio que era a MTV, que está todo vazio e que só a fitoteca continua sendo mantida. Então, assim, questão de ar-condicionado por causa de manutenção das fitas e blá, blá, blá. Mas além do trampo nosso de VJs, assim, que a gente quer o acesso aos arquivos, eu acho que, assim, cara, tem muita coisa ali. Primeira entrevista do Chorão, primeira entrevista do Rapa, primeira entrevista de todos, basicamente. E, assim, cara, e muito material. Tem o tal do acústico do Roberto Carlos, que nunca foi ao ar, né? Nunca foi ao ar, por causa da foi ao ar, Globo, foi proibido pela Globo. Então, assim, cara, tem muita coisa legal ali naquele arquivo que eu defendo muito que exista um canal viva da MTV, assim, sabe?
Porra, Viva total. a MTV. Porra, do E que vai ficar caralho. passando, Astrid, o Gordo, o Mion, o Magrinho. Tipo, pô, tantos VJs passaram. Fernanda Lima. Pô, você tem muita Didi gente Wagner, ali. Penélope, Aham. tá maluco, E que se cara. você resgata, cara, você tem imagens que acho que a molecada hoje em dia iria pirar também. Pirar. Ia botar no Twitter, cara, não tô acreditando, tô vendo o Mion com a Maria Paula, lembra? Maria Paula, né, que depois foi pro cacete e tal. Sabe, muita gente passou por lá, então realmente eu acho que é um arquivo muito necessário de se disponibilizar. Cara, é assim. um canal histórico da televisão brasileira, velho. É um canal histórico. Você falou agora da questão da audiência, eu não sabia disso. Desculpa a minha ignorância, eu não sabia. De não ter essa preocupação, assim. De não dar audiência, porque, porra, na minha realidade, naquela época, no Na sua colégio, bolha, só e todo a mundo galera sabia ali, disso. total. com o meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, a galera da rua, Chegava quando a gente em andava de casa- skate, tinha banda de rock. Cara, era a MTV, era Não, a gente o foi YouTube, doutrinado tá pela ligado? MTV. Foi doutrinado, Porra, cara. E eu, assim, também sou um filho de MTV, deixei currículo lá muitas vezes. Eu morava na Rua Diana, que é do lado da MTV lá, nas Perdizes. Sim. Então, cara, persegui muito estar na MTV e acabei entrando por uma outra maneira, que foi eu trabalhei na Band, né, como estagiário do Mion, do programa Descontrole, que foi um Sim, programa que ele teve programa lá, que era também uma loucura Loki do também. caramba, eu lembro. Que era o Vesgo, né, que é o repórter Vesgo, né? Sim. Figura demais. E, cara, e aí quando ele sai da Band, ele volta pra MTV, ele me leva junto ali. E, pô, quando eu entro ali, eu falo, caramba, eu tentei tanto entrar aqui, assim, sabe? Eu lembro que tinha uma história que aquele apresentador, o Otaviano Costa, Claro. Sim. que foi VJ da MTV, Sim. ele foi VJ Eu não da lembrava MTV. disso, cara. É, foi super VJ da MTV. E a história dele, de como ele entrou, é que ele tentou na porta, ficava pedindo pra falar com o chefe lá da MTV, que era o Mantovani, ninguém dava bola pra ele e tal. Aí ele pegou, foi no orelhão da frente e fez uma ligação e começou a fazer... Enfim, ele fez uma coisa que ele conseguiu fazer acontecer ali, no orelhão e na portaria. Então, inspirado por essas histórias, eu queria também tentar entrar lá meio que dessa maneira, assim, sabe? Ah, vou lá, vou ser o chato da portaria, vou não sei o quê. Mas essas estratégias não deram certo. E eu acabei entrando lá como estagiário do Mion. E quando a gente entra, parte da equipe, uma pessoa que veio fazer parte da equipe era o Vasco, André Vasco. A gente monta essa equipe com Mion, Vasco e eu, nós dois como produção e estagiário, e o Yaya Marcondes, que é o diretor, que hoje em dia tá lá no Caldeirão com o Mion. E a gente começa a criar um programa. O que a gente faz? Que a gente vai fazer um programa pro Mion, fazer um programa pro Mion. E aí o nosso chefe disse que uma vez ele olhou na reunião e ele falou, cara, esses três... Porque a gente tava com 20 anos. Nossa. E o Mion era, tipo, ídolo pra mim também, sabe? Tá trabalhando com um cara, era um momento muito especial. Então, pô, a gente despirocava nas reuniões. E a reunião era engraçada, realmente. Aí um dia o chefe virou coisas de MTV, ele olhou na reunião e falou, quer saber o que vai ser o novo programa? Vocês três fazendo uma bagunça aí, igual vocês estão fazendo aqui nas reuniões. Vai lá, façam a putaria de vocês e bora Para pra daí impensável em qualquer lugar hoje, que Caralho. não seja a internet. A internet Fato. tem disso um pouco. Tem, ainda tem. Eu vejo a internet hoje em dia como os bons canais, como uma Cara, coisa de acho- tem muito de MTV. Acho que já foi. Fato. sério. Fato. Eu acho que os youtubers são os DJs de hoje em dia, exato, assim, também, cara. sabe? O Desimpedidos era meio assim no começo. Era É. meio trollagem, meio liberdade total. Hoje já virou uma parada mais... É que todo mundo, até vai mesmo... se mudando, Até entrar o né? dinheiro, né, cara? Vai O dinheiro se moldando, né? E moldando. vai entrando dinheiro, e aí você começa a ter rabo preso, né? Com os patrocinadores. Tanto que ontem eu tava até vendo que no BBB também é mais assim. Nossa. As brigas dos anos 2000, do começo dos anos 2000, que viralizam muito por aí, do BBB, eram maravilhosas. Por quê? Porque não tinha tanto medo do cancelamento, né? Acho que experimentar... Cara, acho que o lado artístico de experimentar, eu acho que é isso que tá meio... Perdido. As pessoas- e que as pessoas não perceberam que, cara, a melhor plataforma da história para se experimentar está acontecendo aqui agora, que é onde estão vendo esse vídeo aqui. YouTube, cara, dá pra você fazer o que você quiser, mano. É. Entende? E se a gente parar pra pensar que Cacete e Planeta nasceu assim, eram caras que faziam um jornalzinho na PUC Rio, e o Hermes e Renato também fizeram uma fita VHS e mandaram. Cara, gente que acabou virando grandão através dessas experimentações. Sim. Sabe, eu então- acho que falta experimentação. Pô, aqui no futebol mesmo, a gente tem visto, acho que sei lá, ó, acho que a última grande experimentação no futebol que eu vi foi o programa dos 6 horas da tarde do Sport TV, que eles tentaram fazer uma coisa... Tá na área. Ah, Isso, tá na área. com o... Magno Navarro e o que que saiu acabou agora. de sair agora, Sim, isso. esqueci o nome dele.
que faziam a dupla ali. Acho que ali foi Aí eles faziam umas imitações, tinha muito chroma key. Muito bom. Era divertido, 6 horas da tarde, aquele aspecto. Também aquela sensação dos programas de 6 horas da tarde ser uma coisa mais bagunçada. Tá faltando, cara, tá faltando. E ainda nesse monte, nessa inflação de conteúdos. Outro dia eu tava ouvindo o Estádio 97 e continua divertidaço também. Porque não sei se tá nascendo tantos conteúdos assim experimentais, sabe?